A gente conversa a partir de agora, ao vivo, com o advogado eleitoralista, renomado em toda a Paraíba e, por que não dizer, em todo o Nordeste, o Johnson Abrantes. Queremos, inclusive, agradecer pela sua participação ao vivo no programa. Johnson Abrantes, muito nos honra a sua participação para falar desse assunto que é o mais comentado hoje em todo o estado. Aquele abraço, boa tarde. Boa tarde, Zé Neto. Estou à sua disposição. Tenho acompanhado, de fato, esse problema de Cachoeira dos Índios, mas gostaria que você pudesse formular a pergunta que possa interessar aos ouvintes desse grande programa. Quero antecipar, mandar um grande abraço para você e para Petro Santos e para todos aqueles que estão sintonizados com o Diário do Sertão. O que acontece a partir de agora na realização dessa nova eleição? E quem é que pode disputar? Alan Seixas, claro que não, ele já foi julgado como o terceiro mandato. Mas, por exemplo, o vice-prefeito que disputou ao lado de Alan em 2020, ele pode disputar a eleição? A candidata que perdeu a eleição em 2020, a Kia da farmácia, ela pode disputar a eleição ou há alguma restrição em uma eleição, em uma situação como essa? Olha, veja bem, no passado recente eu fui advogado de Alan Seixas. Atuava na sua defesa perante o Tribunal de Contas do Estado e algumas pendências normais da administração pública no município de Cachoeira dos Índios. Neste processo específico do Tribunal Regional Eleitoral, então eu não tinha mais qualquer relação profissional com o então prefeito Alan Seixas, que, diga-se de passagem, é meu amigo. Mas o caso concreto é que o Tribunal Superior Eleitoral, depois de esgotar todas as instâncias possíveis, tanto na Justiça Eleitoral local em Cajazeiras, como no Tribunal Regional Eleitoral em João Pessoa e agora no TSE em Brasília, decidiu que seria realizado novas eleições no município, tendo em vista a condição de inelegibilidade de Alan Seixas, que comprovadamente, isso é uma tese jurídica, comprovadamente estaria exercendo um terceiro mandato. Ele, na condição de vice-prefeito, assumiu a prefeitura por uma decisão judicial, é claro, e depois disputou a eleição e foi eleito. E partiria então em 2020 para um terceiro mandato. Essa foi a tese esboçada em todas as instâncias onde o processo tramitou. Agora, com relação à eleição, o Tribunal Regional Eleitoral é quem terá a competência de fixar a data. Essas eleições, no meu entender, elas têm que ser realizadas até o final do corrente ano, até 31 de dezembro do corrente ano. Porque se houver uma protelação e ficar para o próximo ano, então a eleição deixará de ser direta para ser indireta pela Câmara de Vereadores. Porque a lei é muito clara que diz quando é determinada a eleição do primeiro biênio, a eleição é direta. No segundo biênio, ela passa a ser eleição indireta pela Câmara de Vereadores. Agora, o vice-prefeito poderá, com toda certeza, ser candidato a prefeito. Não há nenhum impedimento que ele possa, até porque ele não assumiu a prefeitura nem um dia. A candidata também, que foi candidata e foi derrotada, também poderá ser candidato. E o atual prefeito que está no exercício do cargo também tem condições de ser candidato, só que no caso não seria uma eleição, mas já uma reeleição. Este é o entendimento que eu tenho, muito embora não esteja acompanhando de perto o processamento dessas ações de Cachoeira dos Índios. Johnson Abrantes, a gente está ao vivo com o Johnson, agora sim. Johnson, em relação a toda essa seara judicial, um embate judicial travado desde após o resultado das eleições, mas uma dúvida frequente, principalmente na cidade de Cachoeira dos Índios, é em relação a essa disputa, essa eleição que está sendo preparada pelo Tribunal Regional Eleitoral.
Há alguma indefinição ainda quanto à realização dessa eleição? O tribunal ele determina uma nova eleição, mas não estipula uma data. Há alguma justificativa, Johnson, para não haver a fixação de uma data para a realização do pleito? Olha, com relação à data, o Tribunal Regional Eleitoral não tem data fixada. Mas diante do fato novo, que é a urgência, até porque nós estamos já no final do segundo biênio das administrações municipais, dos que foram eleitos em 2020, então há necessidade de uma certa urgência. Está acontecendo aqui no caso de Gado Bravo. O tribunal já decidiu no município de Gado Bravo, que é um município aqui próximo a Queimadas, próximo a Campina Grande, que haverá novas eleições e o tribunal, é que eu tenho conhecimento, na sessão de amanhã, desta quinta-feira, ou no mais tardar, na de segunda-feira, já irá fixar a data da realização de nova eleição. No caso de Cachoeira do Zinho, como a decisão foi recentíssima do Tribunal Superior Eleitoral, então tem que ser publicado o acórdão, feita a comunicação de estilo ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Joaide de Brito Pereira Filho, e este convocará de imediato o pleno do tribunal, os senhores juízes do tribunal, para fixar uma nova data. Repita-se, se até o dia 31 de dezembro não for realizado o pleito eleitoral pelo processo direto, eleição pelo povo, se deixar para o próximo ano, a eleição será indireta pela Câmara de Vereadores. Johnson, e se o ex-prefeito Alan Seixas ele não indicar nenhum candidato, pode haver uma candidatura única? Esse é um outro questionamento também que muitas pessoas fazem nesse momento. Pode haver uma candidatura única, ou caso seja uma candidatura única, o resultado já seria claro automaticamente? E como se daria essa eleição indireta através da Câmara Municipal? Bom, a candidatura única é um processo que depende dos partidos políticos, depende das articulações feitas pelas lideranças municipais de Cachoeira dos Índios. Isso aí é um problema que foge à competência da Justiça Eleitoral, a não ser para o registro das candidaturas. Com relação ao pleito indireto, este só se consolida se até 31 de dezembro o pleito não se realizar na forma prevista na legislação, que é a eleição direta. Então será a eleição indireta pela Câmara de Vereadores, se caso ocorra no próximo ano. Johnson, o atual prefeito, o Jacildo, por exemplo, ele foi eleito presidente da Câmara e automaticamente ele assumiu os destinos do Poder Executivo. Há alguma punição para ele do ponto de vista político? Aqui eu falo principalmente do ponto de vista político. Ele pode disputar essa eleição, mas já se configuraria como um caso eleito, um segundo mandato para o Jacildo? No caso de Jacinto, que é o atual prefeito, ele se encontra no exercício do mandato também por uma decisão judicial, em razão da decisão que afastou Alan Seixas e seu vice. Agora, ele tem todas as condições de elegibilidade para as eleições atuais, quando for fixada pelo TRE, só que ele não poderá mais disputar outra reeleição, a reeleição. Aqui já seria uma reeleição, porque ele assumiu como presidente da Câmara, agora definitivamente como prefeito, então poderá ser candidato, mas não poderá disputar a reeleição no futuro.